Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, vocês viram agora esse time-lapse, né, de eu escrevendo por uns 25 minutos, eu tinha deixado no relógio aqui. Porque eu quero muito fazer esse processo, porque eu acho que quando eu gravo as coisas que eu tô fazendo, fica muito mais fácil. E também eu sinto que eu me esforço mais pra fazer, pra dar certo, pra também ver um resultado aqui nos vídeos. Então, hoje o que eu quero fazer aqui é gravar sobre a minha rotina na parte da escrita. Hoje é dia 6 de março, logo depois do feriado, então o vídeo vai ser curto. Tem algumas coisas sobre a minha história. Eu quero fazer o dia de hoje, mas eu comecei muito tarde, porque agora já são 3 da tarde. Amanhã eu quero fazer mais cedo. Agora, né, falam que o ano só começa depois do carnaval. É um pouquinho assim, eu tentei me esforçar em muitas coisas em janeiro e em fevereiro. Em janeiro eu escrevi 6 capítulos, porque assim, esse projeto que eu tô escrevendo agora, eu terminei de escrever ele oficialmente em dezembro do ano passado. E aí, como eu comecei ele em 2022, foi o primeiro livro que eu peguei pra escrever, porque pra quem não sabe, pra quem chegou agora e tal, eu já tenho um livro publicado que eu publiquei em setembro de 2024, que é A Canção do Luar. Livro que eu oficialmente peguei pra escrever, né, que eu já tinha começado a escrever uma história antes, que é essa agora, só que por diversos motivos eu tive que dar uma pausa, porque eu sentia, agora eu entendo, né, que a Letícia daquela época não conseguia trazer aquela história até um ponto final, mas eu escrevi bastante. Em 2022 e 2023, assim, que foi o ano que eu peguei o livro pra escrever, eu escrevi 34 capítulos, e aí eu pausei, dei um tempo na escrita, porque eu tive que acertar outras coisas da minha vida, e aí eu comecei a Canção do Luar como um jeito de escrever uma história e publicar ela menor. Porque a Canção do Luar tem 220 páginas, ela tem 62 mil palavras. E era pra ser até menor, só que eu escrevo bastante, eu percebi isso. Esse livro não, esse livro vai ser um livro grande, vai ser um livro com mais de 200 páginas. Eu espero chegar no máximo até 80 mil palavras, porque senão fica muito, muito grande. Mas esse vai ser um livro maior e eu precisava da experiência de publicar um antes e eu precisava disso também pra me conhecer melhor como autora. E eu sinto que foi muito importante na minha jornada da escrita. E A Canção do Luar é o meu neném. Eu amo muito ele, eu amo a história que eu criei. E eu quero passar esse amor de escrever e criar algo dentro desse livro também, porque eu senti que durante muito tempo eu perdi. Em outubro do ano passado, eu peguei esse livro de novo pra escrever. Da onde eu tinha parado, eu peguei o capítulo 34, terminei, peguei o 35 e fui até o final, que eu acho que, não me engano, deu uns 42 capítulos. E aí agora eu estou tendo o trabalho de fazer a V2. Para quem não entende essas questões da parte da escrita, o V1 é o primeiro rascunho, a primeira versão do seu livro, é onde você vai tirar tudo da sua cabeça e pôr no papel. É muito difícil fazer todo esse processo, porque a gente quer perfeito e não vai ser. Eu entendi muito na parte enquanto eu escrevi A Canção do Lar, que o V1, ele vai ser uma bagunça. É uma bagunça de ideias, é bagunça de coisas erradas, incertezas, mas você precisa dele para que você tenha um começo, meio e fim dessa história. É no V2, que é a segunda versão, o segundo rascunho, onde a gente vai realmente trabalhar os pontos que faltam. Onde você vai ler o que você já escreveu, ou até, quem sabe, se você tem uma agente ou uma mentora, que no meu caso eu tenho uma mentora, e arrumar as coisas que estão com dificuldade, né? Que tiveram um probleminha. Pode ser o personagem, pode ser o final, pode ser desenvolvimento, enfim. É o V2 onde você vai trabalhar. Mas é assim que funciona comigo. Então, agora eu estou escrevendo a segunda versão do meu livro. De 6 capítulos em janeiro. E em fevereiro eu escrevi só 2. E aí, esse agora em março, né, que oficialmente começou março, eu quero pegar esse livro como se fosse a minha única missão na minha vida. Não é, eu também faço faculdade e também estou trabalhando na minha carreira de preparadora, revisora e tradutora literária. Mas mesmo assim, com tudo isso em mente, eu quero esse livro publicado. Eu sei que eu tenho tempo e eu preciso dedicar isso a ele, mesmo com os meus medos e blá blá blá. O vídeo, quem sabe, dos próximos que vão seguir é falar um pouco da minha carreira de escrita, do meu processo de escrita e também desse livro que eu estou agora publicando. Eu não dormi direito de noite, às vezes amanhã eu acordei, tipo, não consegui voltar a dormir. E aí eu peguei um pouco pra escrever e escrevi 250 palavras. Eu consegui dormir, acordei tarde, tive que fazer o almoço. E aí agora, nesse print que eu gravei pra vocês de 25 minutos, eu escrevi 858 palavras. Agora são 3h12. Eu tenho que me ajeitar porque eu vou fazer aula de pilates. Eu vou reler o que eu escrevi até agora. Na primeira versão eu nunca faço isso, eu só faço o suficiente pra terminar o capítulo. Mas na segunda versão é o detalhe, é o das pessoas
é o de você escrever pra você e também pra uma certeza que outra pessoa vai ler e ela vai gostar. Até porque hoje eu tô com 3 betas lendo os capítulos que eu tenho escrito até então. Então, eu só consigo falar pra elas, ó, tem mais um capítulo pronto quando eu leio e gosto. O que não aconteceu muito no capítulo 8 e o 9. Eu sinto que faltam ainda alguma coisa. Eu pedi pra elas lerem e me pontuar o que elas acham que faltaram. Vai ser diferente da Canção do Lar, que só teve 2 versões. Vai ter que ter uma terceira, porque eu sinto que tem muitas mais coisas que eu posso melhorar. Ou seja, eu vou me cansar dessa história. Vocês vão ver, depois que eu publicar, eu vou falar, graças a Deus, esse livro foi publicado, porque eu vou me irritar com ela até o último. Então agora eu vou ler o que eu já escrevi nesse capítulo, no capítulo 10. No momento eu escrevi no capítulo 10. A partir do capítulo 9 começou realmente onde todos os personagens... Já foi introduzido os personagens. E agora vai ser introduzido um primeiro ponto da história. Que é onde eles vão se juntar, fazer a primeira questão deles juntos. Porque pra quem não sabe, esse livro é uma fantasia com Found Family. Então vai ser o primeiro momento onde eles vão estar meio que juntos com um propósito. A primeira versão, quando eu escrevi, ficou uma bagunça. E eu senti que... Então, eu vou ler agora o que eu escrevi e depois tem que me arrumar pra minha aula de Pilates. Li aqui as 2 páginas só, né, que eu tinha escrito, 2, 3 páginas. Eu até que achei interessante o jeito que tá posto, então eu vou manter, pelo menos por enquanto. O arquivo no total tá com 26.000 palavras. E agora eu vou me arrumar e sair pra minha aula de Pilates. Eu ainda vou aparecer mais por hoje, eu quero voltar a escrever, porque a minha meta entre hoje e amanhã é terminar o capítulo 10. Eu enrolei muito em fevereiro, eu acho também por conta de tanto que eu usei minha criatividade pra escrever os primeiros capítulos, esses primeiros 6 capítulos em janeiro, porque esse livro, como eu foi escrito há muito tempo atrás, eu tive que mudar muita coisa. Nessa segunda versão, muitas coisas eu tive que ir por um outro rumo, porque eu sentia que não tava mais fazendo sentido pra história agora. Então, exigiu muito da minha cabecinha, e em fevereiro eu deixei um pouco mais de lado, por estar focado também nessa questão de entrar, né, no mundo editorial pra trabalhar com preparação, revisão e tradução. Então, agora em março eu quero voltar com a escrita. Eu acho que eu já descansei o suficiente, eu acho que o descanso é algo muito importante, e eu acho que esse carnaval me fez muito bem de poder relaxar um pouco e conseguir, né, não mexer no livro, não pensar na escrita, porque eu acho que quando eu tava voltando pra São Paulo, eu já tava com isso na cabeça de que agora eu ia pegar esse livro, tipo, pra valer, que é salve quem puder, entendeu? Então é isso, e também eu vou seguir um conselho da minha linda e inspiradora autora, que é a Bianca, que é a questão de exercício físico. No momento eu só faço pilates, eu faço 2 vezes na semana, e eu já faço há mais de um ano, mas essa questão de fazer exercício físico realmente é algo muito importante, e eu vejo tanto quanto ela fala sobre isso, que realmente me fez perceber que me ajuda a descansar, a exercitar outras partes do meu corpo, e assim vai. Eu tô atrasada, e eu vou indo, e mais tarde eu falo com vocês. Oi, gente, eu voltei. São umas 7 e pouco da noite. Eu acabei me enrolando muito mais do que eu previa. Eu fui na minha aula de Pilates e aí me deu muita fome e eu queria muito comer pipoca. Eu amo pipoca, eu tenho um desejo enorme de pipoca. E aí, na semana passada tinha acabado, não tinha comprado. Eu falei, já tô na rua, vou parar em algum lugar pra comprar. Parei primeiro no Oxo, já me irritei com o estacionamento, porque uma pessoa parou na atravessada, então 3 vagas. Tinha um carro, a pessoa parou comendo as outras 2. Entrei no Oxo, não tinha milho de pipoca. Eu fiquei revoltada, porque assim, eu gosto de pipoca, só que a pipoca do micro-ondas sempre pra mim sobra muito milho, nunca faz direito. E o meu micro-ondas aqui da minha casa é muito pequeno, então não dá pra ser o normal, porque uma hora para de rodar, e aí que só queima a pipoca, não bagulha nada, fica horrível. Preciso do milho de pipoca e eu gosto de fazer com manteiga, depois eu derreto manteiga e jogo por cima. Fui num sacolão aqui perto da minha casa, só que é hora de saída de escola, porque já era umas 5 e pouco. Aí eu peguei 2 escolas pra sair, gente muito idiota na rua. Nossa, eu tenho um dom. Eu sou uma pessoa que me estressa muito fácil dirigindo e eu tenho um dom de pegar só gente idiota dirigindo na rua. É impressionante. Enfim, cheguei em casa quase 6 horas, fui fazer pipoca porque eu queria muito comer. Coloquei uns vídeos no YouTube, que eu até coloquei aqui, eu assisti um vídeo da Bianca Jung, vi da Reading with Ma, falando sobre os livros de fevereiro dela, e também vi o da Tatá, do Tatá Book Show, uma coisa assim, que também foi os vídeos de fevereiro dela. Eu editei uns vídeos,
publiquei já um deles, que foi um dia curtinho comigo na praia. E também eu comecei a organizar para os favoritos de fevereiro, que eu vou postar em fotinhos. Em janeiro eu tentei gravar aqui pro YouTube. Selecionei as coisas, fiz o vídeo, ficou mais de 1 hora de vídeo, mas eu não conseguia baixar ele, passar ele pro computador pra editar. Tá dando muito trabalho, eu acabei perdendo todo o arquivo. Essas coisinhas. E aí agora eu também lavei o cabelo. Já tá mais seco agora, mas eu lavei o cabelo. Ai, que gracinha. A única luz que tem do quarto é da minha lâmpada, que é a cabeceira de mesa, que tem a luz amarelada. Normalmente de manhã eu deixo minha janela aberta e deixo a luz do sol entrar. Eu não gosto de acender a luz do meu quarto. E aí à noite eu continuo com isso, só que aí eu ligo essa luz, né, quando começa a ficar mais escuro. Criar um clima. Pra mim esse clima é meio cozy, eu acho tão gostosinho. Aí eu também fiz um café com leite, tudo bem que tá tarde. Mas eu não tô nem aí, porque eu não tomei café o dia inteiro por causa que eu tô com o estômago zoado. Vou me organizar aqui pra ter mais um sprint de 25 minutos. E vou pegar pra escrever, porque eu quero muito finalizar o capítulo 10 hoje. Sim, eu comecei ele hoje. E aí eu já quero terminar ele hoje, porque vai ser assim, entendeu? A minha ideia de pegar o mês de março é realmente pegar pra fazer o meu tempo valer a pena com os capítulos que eu tenho. Eu sei que às vezes eu travo e às vezes eu preciso de um tempo pra descansar, mas eu tirei esse tempo pra descansar agora no carnaval e eu acho que esse tempo vai pelo menos durar o resto de março, pra que eu consiga me concentrar e depois eu vou pegar outros feriados que tiver pra dar uma descansada do livro, porque eu tenho o tempo na semana pra poder me organizar com isso, então eu quero fazer valer a pena, eu quero fazer meu tempo valer a pena. Tô me inspirando muito pra fazer esse vídeo, tanto porque era uma coisa que eu já queria fazer faz tempo, só que parecia que eu não tinha um norte ou por onde fazer bonitinho, e também porque eu tenho visto os vídeos da Bianca Jung e eu gosto muito do estilo que ela propõe nos vídeos dela, né? E aí agora, usando isso como exemplo, eu vou falar um pouquinho de como eu gosto de me organizar pra começar a escrever. Porque eu escrevi na parte da manhã, agora eu vou voltar depois de praticamente 2, 3 horas, né, sem escrever nada. Eu vou me concentrar de novo pra entrar no livro que eu estou escrevendo. Então, em primeiro momento, eu gosto de deixar esse ambiente mais aconchegante. Eu também gosto de acender vela. Eu acho que eu vou acender essa daqui, do Hal e da Safira, com um palitinho. E o meu isqueiro quebrou. Então eu não tô acendendo vela ultimamente, mas normalmente eu gosto do cheiro da vela. Inclusive, eu tô pra comprar cheirinho de fragrância, aqueles umidificador, não é umidificador, mas é aqueles que soltam cheirinho de umidificador, que você coloca cheiro. Sabe entender? E até agora eu não comprei pra começar a usar isso. Eu preciso muito porque eu gosto de colocar cheiro no ambiente. Eu gosto sempre de ter uma garrafa d'água, porque eu sinto muita sede, preciso encher. E eu gosto de ter uma bebida em mão. Na primeira sprint que eu fiz, eu tava com o meu chazinho e agora eu tenho o café, porque eu gosto de dar essas pequenas pausinhas de segundinhos pra beber, pra, tipo, voltar assim pra mim. Então é mais ou menos isso que eu tenho feito. E também eu gosto de ler o que eu já escrevi pra me inteirar na história, só pra eu lembrar onde eu tô certinho. E eu sempre deixo no Notion, gente, eu juro, eu amo Notion com todas as minhas forças. E no Notion tem uma parte dedicada só pra escrita. E nessa parte tem o livro que eu tô escrevendo agora. E aí temos a escaleta da primeira versão, que são coisinhas básicas, e eu fiz uma escaleta para a segunda versão do livro. Então eu deixo aberto a segunda versão com os pontos que eu quero mudar nos capítulos previstos. Então, tipo, o capítulo 10 eu já li ele antes, né? Normalmente o que eu tenho feito nesse livro é ler o capítulo, já fazer as pontuações e já começar a escrever. Eu fui escrever a segunda versão de A Canção do Luar. Eu li a primeira parte inteira do livro, pontuei tudo que eu queria mudar, aí eu comecei a escrever. Depois que eu terminei a primeira parte, eu fui fazendo a segunda e a terceira. Aqui não, porque são muito mais capítulos. Nesse caso, eu peguei o 9, o 10 e o 11, porque são um conjunto só que com pontos de vista de cada um dos personagens. E aí eu já li, já fui pontuando em um capítulo, em dessas abinhas só, fui dividindo nos capítulos. E eu gosto de deixar aberto também pra quando eu precisar ver. E também uma aba do Google pra sempre pesquisar. Por exemplo, a última coisa que eu pesquisei, eu queria saber na parte medieval, porque o livro é uma fantasia meio medieval. E nesses castelos antigos, pra trocar mensagens, tinha os aviários, né? Que era onde tinha as aves que elas ficavam e também era onde elas iam e voltavam com as mensagens, com as correspondências. E aí eu queria lembrar o nome da pessoa que trabalha nisso. Tipo, se tem um nome. E eu não achei, então eu só falei que a protagonista passava o tempo dela na aviária. Foi tipo isso, porque senão eu não ia conseguir sair dali. E também eu deixo aberto uma abinha pra sinônimos, pra não ficar repetindo. Agora que eu já falei um pouco da minha organização, eu vou aqui pegar pra escrever, né? Fazer aqui o foco de 25 minutos.
Aí daqui a pouco eu volto, falar o quanto que eu escrevi. Na verdade, eu vou juntar esse que eu fiz agora, a pausa e os próximos 25. E eu vou chegar aqui só no final, então só, sei lá, quase 9 horas, né? Porque vai ser quase 1 hora de sprint total, pra ver se eu já consegui terminar o capítulo ou pra ver se eu vou ter que fazer mais um sprint. Então tá, gente, é isso. Até daqui a pouco. Eu finalizei o capítulo. Eu consigo acreditar. São 8h54. Eu finalizei, tipo, terminou na parte que precisava terminar. Já tinha determinado que ia terminar dessa forma. E terminou. Preciso reler esse capítulo. Tinha relido aquela parte que eu até mostrei aqui, que eu reli o começo dele, que eu tinha escrito, que eu tinha achado que ficou ok. Aí depois eu saí, fiz as coisas, e aí tudo que eu escrevi até agora eu não reli de novo. Eu vou ter terminado esse capítulo, tipo, eu não acredito. Uma coisa que eu vou fazer, que foi inclusive uma dica, a Bianca eu falei muito da Bianca, mas ela realmente tá sendo uma inspiração muito grande pra gravar esses vídeos. Então acho que eu vou provavelmente mencionar muito ela. Então, se vocês estão curiosos, vão seguir o canal dela no YouTube, que o arroba no YouTube é Diário de uma Escritora, tudo junto. Ela gravou em um dos últimos vídeos que ela postou, que era dicas de alguns autores, e ela tava seguindo essas dicas durante o vídeo. Ficou muito legal o vídeo, porque é muito legal você ver, né, tipo, essas outras dicas e ver alguém realmente seguindo elas na prática. E aí teve uma das últimas dicas que foi da Thaís Napoli. Ela fala que não para de escrever quando você termina de escrever um capítulo. Se você terminou o capítulo que você pretendia, escreve mais um pouco do outro. Porque você tá nesse ritmo, tá tipo um negócio frenético, pra quando você chegar no dia seguinte, ou no dia que você se propôs pra se organizar e escrever, não tá uma coisa em branco, né? Ter algo começado. Então, eu não vou fazer mais aqui no Pomodoro, né? Tipo, eu finalizei o que eu queria, tipo, do dia, assim, eu terminei o capítulo. Eu só vou realmente escrever um parágrafo, talvez até 2, desse próximo capítulo, que é o 11, e aí depois eu vou dar uma pausinha, né? Vou jantar, enfim, vou ler alguma coisa. Estou muito feliz de ter conseguido fazer isso. Eu acho que, juro, eu acho que hoje foi um dia que eu mais peguei e realmente sentei pra escrever, porque eu comecei o capítulo 10 hoje e eu terminei. E aí eu fui ver, vou até conferir aqui, ao todo esse capítulo, ele tá com 2.194 palavras, ou seja, eu escrevi 2.194 palavras só hoje. É mais um pouco do próximo capítulo. Tipo, eu escrevi muita palavra, juro de verdade. Eu vou pegar aqui o caderninho de novo, ou pela primeira vez. E no tracker, eu comecei a gravar, eu comecei a fazer desde janeiro, né? Então, tipo, o máximo que eu escrevi, o máximo que eu tinha escrito foi 2.258 palavras, que foi no dia 7 de janeiro. Nos outros, teve alguns dias que foram 300, outros 400, 1.200, 1.300. Vou ver ainda mais um pouco do próximo capítulo, porque eu sinto a energia, assim, de ter entrado na história direito. Vou terminar de escrever abismada, acho que foi o máximo que eu consegui. Foi porque eu gravei, eu sinto que foi por isso. Vou escrever aqui um pouquinho do capítulo 11, só pra entrar nesse meio. Eu gostei do jeito que eu tinha começado na primeira versão, então eu vou manter. Minha cabeça tá dando um pouquinho aqui. Amanhã eu volto, né? Amanhã eu volto cansadinha, e aí eu vou conversar com vocês qual vai ser a minha proposta pra amanhã. Bom dia, gente. Hoje é sexta. Eu queria ter feito essa intro, né? Tipo, eu queria ter começado o meu dia mais cedo, porque agora são, tipo, 11h40. É que eu dormi muito mal à noite, eu fiquei acordando várias vezes, eu passei um pouco mal, então, tipo, eu tô tentando acordar. Eu tentei, tipo, dar uma arrumada no meu cabelo, colocar esse lenço aqui de blusa, tipo, dar uma arrumada em mim pra ver se me dá um pouco mais de ânimo. Mas eu tô me sentindo meio. Ontem eu tinha parado de falar com vocês, eu ia começar um pouco o capítulo 11 pra não dar um corte assim no meio da história, só porque eu terminei o capítulo 10, parar de escrever. Eu escrevi mais 318 páginas. Ou, páginas não, né? Obviamente que não. Aí eu escrevi mais 318 palavras do capítulo 11. Foi uns 4 parágrafos, eu tava realmente muito imersa na história.
foi muito gostoso. E aí eu fiquei, tipo, super cansada, super exausta, desci, fui assistir um pouco de Friends, depois eu jantei uma saladinha, que nem eu comecei a passar mal de noite, então eu não estava conseguindo comer direito. E aí hoje eu me organizei para fazer umas coisas da faculdade e também do meu outro trabalho de preparação, revisão e tradução de textos. E aí, para a parte da escrita, eu quero reler o capítulo 10, fazendo as mudanças necessárias e continuar escrevendo o capítulo 11. Então, como eu me atrasei inteira, como eu já comentei, vou abrir agora o meu Notion, vou pegar minha agendinha e anotar as coisas que eu preciso fazer. Assim, o Notion pra mim é a melhor coisa já existente. Eu sei que é bem chatinho no começo, eu tentei, bem no comecinho, assim, quando eu baixei lá pra 2021, eu tentei várias vezes começar ele, eu nunca dava certo. E 2022 pra 2023 eu entendi muito como funcionava, entendi as coisas que funcionavam pra mim dentro do Notion. Então eu tenho uma página principal e o que eu mais uso é o meu planner. E lá é dividido pelos meses, aí dentro dos meses divide semanalmente, e pra mim funciona muito, eu sinto que me organiza demais. E aí eu também comecei esse ano a usar uma agendinha, essa daqui é do Grogu, eu comprei na Calunga. Eu gosto de anotar no dia, né, fica marcado o dia e até os horários tem, as coisas que eu tenho pra fazer, porque eu sinto que na agendinha, por escrever, não sei, tipo, funciona melhor e eu gosto de deixar, tipo, aqui na minha mesa pra toda vez que eu precisar dar uma olhada. Todo começo de dia eu dou check nas coisas do dia anterior, faço do dia atual, abro o meu computador, né, no Notion, também passo as coisas pra lá. E também eu uso o meu caderninho, que é o meu book journal, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele. E lá eu coloco o quanto eu escrevi no dia anterior. Eu não coloco no mesmo dia, porque às vezes eu vou ler ou eu vou escrever alguma coisa e aí eu não. E aí muda, né? Então eu sempre deixo pra fazer isso na parte da manhã. Não é muito parte da manhã agora, mas eu vou começar a fazer isso já. Normalmente, quando eu tô organizando meu dia, eu gosto muito de deixar no meu iPad uma série rolando. Eu tô revendo Friends, então é isso que eu tô vendo. Ou às vezes eu ponho algum vídeo no YouTube. Então é isso, até daqui a pouco. Oi, gente! Ainda estamos na sexta-feira, tá? É que eu fui tomar um banho, que meu cabelo tá muito quente aqui em São Paulo. E meu cabelo tá muito feio, e aí eu troquei, né, de roupa, porque também depois que eu terminar aqui de escrever, eu vou sair, vou pra casa do meu namorado, então eu já, tipo, estou com tudo meio que pronto pra poder fazer isso quando eu acabar de escrever. Aí eu vou falar um pouquinho da minha tarde. A última vez que eu fiz uma atualização era umas 11 e pouco. Depois disso eu fui fazer almoço, a gente almoçou. Aí eu foquei em fazer o trabalho da faculdade. Eu também tava me sentindo meio mal, meio enjoada. Aí eu fui fazer um pouquinho do trabalho da faculdade, peguei o livro também da faculdade, que chama Introdução à Análise do Discurso, que é uma das matérias que eu tô tendo nesse semestre pra ler e fazer algumas anotações. E aí depois eu dei uma pausinha de tarde, eu acho que eu gravei essa parte onde eu fiz um pãozinho quente, e aí eu coloquei banana caramelizada na frigideira que eu fiz. Nossa, ficou muito gostoso. E eu senti que, tipo, me encheu bem, assim, sabe? Tipo, eu não tô com fome nem nada. Aí eu queria comentar com vocês um ponto que também faz parte do meu processo de escrita, que é a leitura. A leitura, pra mim, é uma coisa muito importante se você trabalha e cria livros. Se você quer escrever um livro, você não pode viver inteiramente de inspirações. Você não pode ter uma inspiração, um déjà vu e pegar pra começar a escrever. Escrever um livro requer disciplina, né? Inclusive, saiu um vídeo que eu vi um trechinho dele hoje, que é da Jill Domingues, autora de Luz do Norte e também acho que Canção dos Ossos. E ela fala sobre isso, ela dá umas 5 dicas, e a primeira dica ela fala sobre a questão dessa inspiração, né? Porque realmente não existe. Para você escrever e publicar um livro, você precisa de disciplina. E não só da disciplina, mas da criação de uma rotina para você poder exercer a sua criatividade, né? Para você poder exercitar isso mesmo em momentos em que você não tá se sentindo inspirada. Então, para mim, vem um ponto da leitura. Ler livros é muito importante para você ter essa criatividade em você. Não tem outras formas, né, de ter ela, como ver filmes, séries, todas essas coisas que você tá vendo a produção de uma outra pessoa, né, que em um primeiro momento estava só na cabecinha dela e aí foi parar em telas ou foi publicado em livros e assim por diante.
sempre são fontes de inspiração. Aqui a questão da escrita, não só pelo mundo produzido, é escrito no livro, né? Tipo, pelo mundo criado, pelos personagens, pelo enredo, pelos plots, mas também pela própria narrativa. Chega um ponto onde você começa a ler e você consegue perceber os diferentes tipos de narração presentes nos livros. Tem primeira, segunda e terceira pessoa, o mais comum são primeira e terceira, mas existem outras formas de contar histórias. E pra mim isso tem sido muito importante nesses últimos momentos. Você, por exemplo, está escrevendo um livro de fantasia, que é uma fantasia romantasia, por exemplo, leia livros de romantasia porque vão te inspirar a meios de como você pode produzir a sua história. É inspiração, não é cópia, tá? Já vou deixar isso tipo, bem claro quando eu falo pra você essa questão dessa leitura. Mas também existem outros livros de diferentes gêneros que você pode pegar pra se inspirar no jeito que a história é contada, sabe? Escrevendo uma coisa que virou a chavinha pra mim foi ter lido A Sociedade de Atlas. Eu li o primeiro livro na virada do ano, né? Eu terminei em janeiro, mas eu comecei ele em dezembro. E pra mim o estilo da narrativa criada no livro foi muito importante, que foi um tipo de narrativa que eu estou aderindo no meu. Em terceira pessoa, mas é um indireto livre. Se eu tiver errado, eu vou colocar o nome certinho, mas acho que é indireto livre, porque vai ter os povos dos personagens, né? Na Cidade de Atlas são 6 personagens, se eu não me engano. Faz tempo que eu li, mas são 6 personagens e cada um deles narra um POV. E no meu livro também são 6 personagens e a narração é vista do ponto de vista de cada um deles. Só que é mais do que uma narração em terceira pessoa, é uma narração onde você lê e entende aquele personagem. É o personagem falando com você. Você não vai ter tipo assim, ele pensou e tal. No meio da narrativa vai estar escrito o pensamento dele. Foi algo que eu achei muito interessante do jeito que a autora, né, que é a Olivia Blake, escreveu na Cidade de Atlas, e é algo que eu quis muito produzir no meu livro, que eu tenho tentado cada vez mais. A leitura é muito importante nesse processo de escrita. No momento eu estou lendo Violeta, da Isabel Allende. Não é um livro de fantasia, igual o que eu tô escrevendo. Narrar a vida da Violeta de 1920 até 2020, só que ela narra em formas de cartas, né? Não é exatamente uma carta, né? Mas ela começa o livro falando que vai escrever as memórias dela pra essa uma pessoa que chama Camilo. E aí, é que eu não dá pra saber se Camilo foi um amor, foi o filho, tipo, eu ainda não sei quem é o Camilo na vida dela. E aí, às vezes, ela interrompe a narração contando coisas da vida, casamento, e ela coloca, tipo, Camilo, nessa época eu não sabia, ou isso, tipo, Camilo, conhece seus ancestrais. E eu acho muito interessante esse jeito de narração, eu gostei muito, foi a primeira vez que eu li um livro desse jeito, eu achei incrível. Tipo, a leitura é um processo muito grande pra mim, eu sempre tento deixar ela inserida. Às vezes eu procuro livros que são diferentes dos livros que eu tô escrevendo pra ver outros tipos de narração, outros tipos de construções. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Agora que eu falei pra cacete, são exatamente 6h51. Eu vou sair daqui umas 9 e pouco, então eu vou pegar agora, vai ser o momento onde eu vou focar completamente na leitura do capítulo 10 e começar a escrever o capítulo 11. Às 8 horas eu acho que eu vou ter um sprint com a Maia, é que ela pediu pra fazer sprint às 8, mas ela não me confirmou, então vai saber. Então eu vou me organizar aqui pra poder escrever agora bonitinho. Escrever até as 9 e pouco. E aí depois eu volto pra me despedir, tá bom? Então, daqui a pouco. Oi, gente, eu voltei aqui só pra finalizar o vídeo mesmo, porque já são 9 e pouquinho e eu tenho que sair daqui a pouco. No caso, eu já tenho que ter saído, né, que eu já estou um pouco atrasada. Mas eu queria mostrar pra vocês o quanto eu escrevi nesses 2 sprints, porque eu comecei a fazer um sprint de 25, aí eu não dei a pausa de 5 minutos, eu continuei até, acho que 5 minutos finais, porque aí deu 8 horas e eu entrei em ligação com as meninas, que eu mostrei aqui pra vocês. Aí era a Maia, aí foram as outras meninas que a gente tem um grupo de sprint, onde a gente fica fazendo sprint de escrita de 20 em 20 minutos. Aí, nesses primeiros sprints que eu fiz sozinha, eu tava relendo o capítulo 10, vendo se tava tudo certo, ajeitei as coisinhas que precisava e ele está oficialmente pronto. Aí eu já vou mandar mensagem pras meninas nas minhas betas, avisando, gente, o capítulo 10 já tá pronto, blá, blá, blá. E aí eu dei continuação no 11, e aí nesse sprint que eu fiz com elas, eu escrevi 757 palavras. Aí agora eu tenho que ir, eu vou encerrar o vídeo, porque no final de semana eu normalmente passo meu namorado, então eu vou escrever, eu quero escrever no final de semana, mas
eu não vou juntar aqui com a gravação, porque na segunda eu vou querer começar um outro vídeo, que eu quero voltar uns vídeos voltados pra escrita, assim, então já vou começar esse outro vídeo e aí eu já quero também editar, então não quero juntar muito isso daqui tudo. Mas enfim, muito obrigada por assistirem até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês curtem esse tipo de vídeo, porque eu quero trazer mais pra cá, vlogs, escrita, dicas, eu tenho alguns vídeos já em mente voltado também pra dicas de escrita, e eu quero muito que isso dê certo, então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Curtem, comentem, compartilhem e eu espero muito que vocês continuem para os próximos vídeos. Então, é isso. Tchau, tchau.